Ora então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este terceiro e último dia do Simpósio Científico. Vamos dar-lhe início com a apresentação da Liliana Gomes sobre sensores fluorescentes para a detecção de íons. Ora então, muito bom dia a todos. O meu nome é Liliana Gomes e hoje vou-vos apresentar o trabalho que desenvolvi ao longo destes 3 meses, que é intitulado de Quimiosensor Fluorescente para a Detecção de Íons, e o meu orientador é o Dr. Artur Moura. Portanto, primeiramente vou-vos fazer uma breve introdução sobre aquilo que vos vou falar hoje. Vou começar por dar definição do que são os quimiosensores e só depois vou prosseguir com a descrição do trabalho que efetuei. Posto isto, um quimiosensor é nada mais nada menos que uma molécula que interage de forma reversível quando está presente, quando está na presença de um analito. Isso gera um sinal que pode ser identificado de diversas formas, entre elas, por exemplo, através de um potencial redox, da absorvância, da fluorescência ou até mesmo de tempo de relaxação por RMN. Neste caso, nós decidimos optar por quimiosensores fluorescentes. Porquê? A técnica de fluorescência permite uma alta sensibilidade, também uma alta resolução temporal e espacial, permite uma fácil detecção e ainda é uma técnica não invasiva e não destrutiva. E de toda a panóplia que existe de quimiosensores fluorescentes, nós ainda selecionámos aqueles que tinham afinidade para metais e, consecutivamente, para fosfatos. Isto para metais que estão carregados positivamente, obviamente, e os fosfatos negativamente, e, portanto, nós temos interação entre estes. E como é que se dá, então, o processo de detecção e o mecanismo de detecção de íons? Eu aqui vou-vos propor hoje 2 maneiras diferentes, em que a primeira nós temos um mecanismo sequencial. Sendo assim, nós temos um sensor, adicionamos um metal e o sensor altera a sua emissão inicial. E de seguida, ao adicionar o anião, temos novamente uma mudança de emissão de fluorescência. E, portanto, no mecanismo sequencial, o nosso sensor tem sempre uma luminescência diferente em qualquer um dos passos. Para o mecanismo de substituição, a segunda proposta que vos dou hoje, nós temos um sensor que na presença de um metal existe uma interação e uma mudança de luminescência. No entanto, quando nós adicionamos o anião, o nosso metal passa a ter mais afinidade para o anião que para o sensor e, portanto, este dissocia-se do nosso sensor e passa a formar apenas um complexo com o anião. E, portanto, o nosso sensor, como nós vemos, passa a ter uma luminescência igual ao estado inicial. Mas o que é que nós necessitamos para ter um quimiosensor? Quais são as características que este deve ter? Portanto, nós temos que ter um grupo quelante, e neste caso a DPA, foi previamente estudada noutros artigos, e, portanto, este é o mesmo grupo que eu vou utilizar no meu trabalho, mas também necessitamos de um sistema cromóforo. E aqui é a parte que vai permitir nós vermos a visualização da cor. E, portanto, posto isto, eu vou representar então o nosso sensor de uma forma mais simples para nós percebermos exatamente como é que se vai dar a interação com o anião. Sendo assim, segundo o mecanismo sequencial mais uma vez, nós temos então o nosso quimiosensor que está previamente a interagir com o nosso metal, de seguida adicionamos o nosso anião e acontece isto. Nós temos uma interação e o nosso sensor altera a sua luminescência, que é o pretendido, e portanto nós temos a mudança de fluorescência e uma seletividade para algo em questão. Posto isto, vou passar então ao trabalho que desenvolvi. Como objetivo, passaria primeiro por sintetizar o composto que eu pretendia, o quimiosensor 1, de seguida, utilizando então a DPA que eu já referi anteriormente, e esperar que, coordenando com o metal, tivesse seletividade para alguns aniões, neste caso, por exemplo, o ATP. E, portanto, comecei então com a síntese do quimiosensor 1, no qual fiz reagir o aldeído 3, que tinha sido previamente dosilado noutro trabalho, filo reagir com dipicolilamina e obtive o composto 4. De seguida,
fiz uma condensação aldólica entre o aldeído 4 e o ácido de Melbourne e obtive então o quimiosensor 1. Toda esta síntese no total teve um rendimento de cerca de 49,5%. E, portanto, passei aos testes de estabilidade, no qual primeiro efetuei a absorção. Sendo assim, das proporções de solventes apresentadas e dos valores de pH que demonstro aqui no slide, as melhores condições foi quando se utilizou proporção de 50% água metanol e valores de pH de 7,2. Mesmo assim, verificamos que, através do espectro de absorção, que temos uma diminuição do máximo a cerca de 460 nanómetros e um aumento de um máximo a 350 nanómetros, que era coincidente com o desaparecimento de uma das espécies e o aparecimento de uma nova espécie. E, portanto, deduzimos que poderia existir uma possível degradação do nosso composto nestas condições. Para confirmar se de facto era isso que estava a acontecer, efetuaram-se estudos de RMN. Sendo assim, do produto puro, selecionaram-se duas alíquotas, a alíquota A e a B. Na A fizemos um tratamento com água e base e na B não fizemos qualquer tipo de tratamento. Aqui é de notar que, obviamente, o solvente utilizado para RMN foi igual para possível comparação. E verificou-se que nós voltaríamos a ter um sinal característico do aldeído. Quando comparado o resultado do espectro de A com o produto da reação anterior, nós verificamos que, de facto, tinha existido o aparecimento de um precursor anterior e, portanto, concluiu-se que, de facto, a nossa molécula não estava estável e existia uma possível degradação e que, de facto, se tinha degradado. E, sendo assim, partimos para outra opção, porque se o composto não é estável em água, não, pelo menos nas condições em que testamos, não é possível utilizar como quimiosensor. E esta foi a segunda proposta. Portanto, este composto tinha sido previamente sintetizado, eu só procedi à sua purificação. E não parti do zero, utilizei as melhores condições da experiência anterior, 50% metanol, 50% água e um pH de 7. E, portanto, verifiquei que ao longo do tempo, como podemos ver no espectro, o composto não se altera e, portanto, deduzimos que ele é estável ao longo do tempo. Portanto, passámos então com testes para os metais. Testámos os metais que estão aqui apresentados e para os primeiros 4 metais, o zinco, o níquel, o cobalto e o cádmio, verificou-se que nós tínhamos espectros deste tipo. É de notar, para não apresentar uma quantidade de espectros grandes, eu selecionei o que estava mais simpático, que era o de cádmio 2. E, portanto, nós verificamos que, ao adicionar até 5 equivalentes de metal, a grande diferença dá-se até um equivalente e que nós temos um desvio significativo para comprimentos de onda menores. E isto significa que, possivelmente, temos apenas a coordenação com o equivalente de metal. No entanto, o cobre surpreendeu-nos porque, quando nós adicionámos até 5 equivalentes, ele teve não só um, como 2 desvios significativos para comprimentos de onda menores. E, portanto, deduziu-se que este seria capaz de coordenar então com 2 equivalentes de metal. De seguida, a fazer os testes de absorção, fizeram-se testes de emissão. E aqui foi possível denotar que existiam 2 perfis diferentes. Um primeiro, em que podíamos agrupar o cobre, o níquel e o cobalto, no qual podemos visualizar que existe uma emissão mais abrupta quando adicionado equivalentes do metal ao nosso sensor, e temos um segundo perfil no qual encaixamos o cádmio e o zinco, em que ao adicionar o ATP, o metal, não existe uma diminuição da emissão tão abrupta. E, portanto, uma possível explicação para o cádmio e o zinco, por exemplo, terem características semelhantes é o facto de pertencerem ao mesmo período da tabela periódica. Com esta informação, fez-se um teste preliminar que foi simplesmente adicionar uma solução com ATP. E verificou-se, aqui mais fácil para compararmos resultados, que em quase todos os casos, quando se adicionava ATP à solução anterior com 5 equivalentes de metal, se teria quase sempre um aumento da emissão. Mas o caso mais surpreendente foi quando nós analisámos o cádmio, porque o cádmio,
de 5 equivalentes de metal com o sensor, ao adicionar ATP, quase que duplicou a sua intensidade. E, portanto, devido a um curto espaço de tempo, selecionámos este metal para prosseguir para estudos futuros. Então, testámos outros aniões para além do ATP. Testámos o GTP, o ADP, o citrato e, novamente, o ATP e, portanto, executámos titulações para tirar os valores da constante de associação e ver qual o tipo de afinidade que estes poderiam ter. E verificámos que o nosso complexo de sensor metal tinha mais afinidade para o GTP, como podemos ver aqui, tem um maior declive, e, portanto, quanto maior o declive, maior capa, e, portanto, maior afinidade. Tinha maior afinidade para o GTP, seguido o ATP, depois o citrato e, por fim, o ATP. E, portanto, concluiu-se assim que a molécula 1, a que apresentei inicialmente, não era possível nas condições utilizadas de ser utilizada como sensor. Concluiu-se também que, nas condições apresentadas, a molécula 2 pode ser utilizada como sensor não só para aqueles metais que eu testei, como também para os aniões. Verificou-se também que o mecanismo que era compatível com esta molécula é o sequencial. Isto relembrando, o nosso sensor alterou sempre a luminescência em cada um dos passos. No passo final, nós nunca recuperámos a luminescência inicial. E para estudos futuros, era fazer os mesmos testes para os outros metais e ver se de facto existiam outras conclusões que se podia tirar. Por exemplo, ter uma afinidade para outro anião e não exatamente igual como tivemos para este. Posto isto, gostaria de agradecer em especial ao meu orientador, ao Dr. Artur Moro, por me ter aceito nesta aventura e por todo o apoio dado. Agradecer também ao grupo de Fotoquímica, porque foi muito bem recebida e foi uma grande experiência. E agradecer, claro, a toda a organização, e em especial ao André Seco e à Maria Viana, porque sem eles isto também não seria possível. Obrigada. Pronto, então se ninguém tem perguntas, vamos passar então ao próximo orador. Obrigado, Liliana. Nada. Portanto, agora temos o André Favinha, que nos vai falar sobre a interação proteína-ligando no reconhecimento do epitélio gastrointestinal pelo microbioma humano. Podes vir assim. Ok. Bom dia a todos. Como foi dito, vou apresentar o meu projeto que desenvolvi ao longo destes 3 meses, que se baseia na interação proteína-glicano no reconhecimento do epitélio gastrointestinal pelo microbioma humano. Portanto, como é sabido, o corpo humano é densamente colonizado por uma comunidade de bactérias, sendo que a maioria dessas bactérias habita no nosso intestino. As bactérias dependem de nós, humanos, principalmente porque é a partir das fibras que nós obtemos da nossa dieta que provém a principal fonte de energia, sendo que algumas bactérias têm a capacidade de digerir fibras ou açúcares completos provenientes da nossa dieta, como o xilano, que é uma fibra proveniente do milho. Num cenário de uma dieta rica em fibras, estas bactérias que têm a capacidade de degradar estas fibras provenientes da nossa dieta, aqui assinaladas a verde, estão em equilíbrio com as bactérias que estão assinaladas a vermelho, que têm a capacidade de degradar a nossa parede do nosso intestino. Porém, quando a dieta de uma pessoa se torna pobre em fibras, este equilíbrio é desfeito e as bactérias que têm a capacidade de degradar as proteínas que estão presentes no nosso epitélio gastrointestinal, as mucinas, que estão aqui representadas, que são glicoproteínas, tornam-se mais abundantes. E vêm os açúcares que fazem parte destas glicoproteínas como a principal fonte de energia. E isto leva pode levar ao aparecimento de infecções e de doenças devido a uma maior ação dos agentes patogénicos que estão aqui representados pela cor amarela. Um destes
organismos que têm a capacidade, uma destas bactérias, um destes organismos que têm a capacidade de degradar a parede do nosso epitélio gastrointestinal, é um organismo que se denomina Bacteroides tetraiotomicrons, que está ali representado na imagem. Podemos ver a sua aderência à parede intestinal. Este organismo tem, como eu disse, a capacidade de degradar as proteínas, de degradar os açúcares que cobrem as proteínas do nosso epitélio gastrointestinal e pertencem ao filo dos bacteroides, que em conjunto com o filo dos firmicutes são os dois principais filos presentes no nosso intestino e uns dos mais estudados até à data. No genoma destes organismos existem conjuntos organizados de genes que se designam Polysaccharide Utilization Loci, que codificam para diversas proteínas que estão diretamente ligadas ao reconhecimento e degradação dos açúcares. E deste conjunto de proteínas destaco as Starch Utilization System D e os Carbohydrate Binding Modules, ou CBMs, que foram o principal foco deste trabalho. Estes denominam-se, estes CBMs são módulos proteicos que normalmente estão associados a enzimas e que têm a capacidade de ligar a açúcares e que possuem normalmente entre 30 a 200 aminoácidos. Como eu disse, passando ao objetivo deste trabalho, que foi caracterizar proteínas, as SUS-D e as CBMs que eu mencionei anteriormente, que estão envolvidas no reconhecimento de glicanos presentes em mucinas. Para isso, este trabalho teve basicamente 3 etapas, sendo que a primeira foi a produção de proteína, que compreendeu os passos de expressão e purificação de proteína, seguido de um passo de determinação da especificação de ligação destes dois tipos de proteínas a sequências de glicanos através da técnica de microarrays de glicanos e, finalmente, uma caracterização funcional e biofísica destas proteínas através da técnica de cristalografia de raio-x e termoforese em microescala, respectivamente. Isto num plano mais geral. No plano destes 3 meses de Summer School, os resultados focaram-se principalmente nos CBMs 32 BT0865. BT quer dizer que a proteína é do organismo Bacteroides tetraiotomicron, do BT0865 e do BT4040, e na determinação da estrutura tridimensional da BT4040 por cristalografia de raio-x. Portanto, passando aos resultados, como disse, basearam-se nestas duas proteínas, na BT0865 e na BT4040, e há evidência na literatura que estes dois pools são notoriamente sobreexpressos quando o organismo cresce em meio em que mucinas são a principal fonte de carbono, o principal fonte de alimento do organismo, e por isso tornam estes pools, o pool 12 e o pool 13, pool 73, desculpem, um bom material de estudo. Temos aqui a BT0865 e a BT4040, que são constituídas por um módulo que tem homologia para uma enzima que é a quitobiase, e a ele está associado o tal CBM32, e a BT4040, que tem um módulo com homologia para uma galactose oxidase e outro módulo com homologia para o CBM32. Para este trabalho só interessou a sequência que diz respeito ao CBM32, e esta foi junto a uma cauda de histidinas no N-terminal para facilitar a sua purificação em passos futuros, e a expressão de ambas proteínas foi alcançada através de estas condições que estão aqui demonstradas na tabela. Foram ambas expressas em células E. coli BL21, foram crescidas durante 3 horas a 37 graus e depois induzidas com 1 milimolar de IPTC overnight a 19 graus. No âmbito de um projeto de doutoramento, o tal estudo de especificidade de ligação por microarrays já havia sido estudado para estas duas proteínas, usando um total de 475 sequências, maioritariamente de mamíferos, como N-glicanos, O-glicanos, derivados de lactose e lactosamina,
E estes resultados foram bastante importantes para a determinação dos ligandos que irão ser utilizados para ensaios de cocristalização e MST. Para a BT-0865 foram determinados que os ligandos a ser utilizados eram epítopos de N-acetil-lactosamina, que basicamente são repetições do monómero de galactose e de glucose, e para a BT-4040 epítopos fucosilados do antigênio Lewis A, que é esta fucose, esta galactose e esta glucose. Passando agora para a parte da purificação e ensaios de cristalização, primeiramente para a BT-0865, foi feito um passo de cromatografia de afinidade, em que o cromatograma está aqui representado no slide. Foram retiradas frações dos diversos picos e analisadas por GLSDS. Aí podemos ver que a fração F2 é a que contém o CBM de uma forma mais pura e mais concentrada, a um peso molecular de aproximadamente 19 kDa. Para os ensaios de cristalização, primeiro concentrou-se a proteína e depois foram utilizados dois screenings a duas temperaturas diferentes, a 20 e a 4 graus, totalizando 768 condições. E mais tarde apareceram microcristais que, apesar de serem muito pequenos, foram testados num ciclotrão, no Alba, em Espanha, porém não foi obtido um padrão de difração, não foi obtido um padrão de difração, e o que nos leva a concluir que as condições de cristalização terão de ser otimizadas, processo que está neste momento a decorrer. Passando para a BT-4040, para o outro CBM32, foi novamente realizado um passo de purificação por cromatografia de afinidade. As amostras foram também analisadas por GLSDS e utilizou-se a fração F3, que continha também o CBM numa forma mais pura e mais concentrada. Foram feitos novamente ensaios de cristalização utilizando os mesmos screenings e as mesmas temperaturas para o CBM anterior, e desta vez obtivemos um cristal de condições de boas dimensões, que foi testado no sincrotrão Alba, em Espanha, e a partir deste cristal, desta vez, foi obtido um padrão de difração, foram obtidos resultados promissores, obtivemos um padrão de difração com uma resolução máxima de 1.94 angstroms. E, portanto, o próximo passo seria resolver a estrutura deste CBM. Estrutura essa que foi determinada através do método de Molecular Replacement, que é um método que utiliza um modelo pré-existente com uma certa semelhança de sequências àquela que é encontrada na nossa proteína-alvo. Neste caso foi utilizado o modelo para uma estrutura previamente determinada da BT-0865, do organismo bacteroide Steatoctomacron, que já está depositada no PDB com o código 3GGL e que apresenta uma percentagem de similaridade à volta dos 30%. E após vários ciclos de refinamento obtivemos esta estrutura aqui representada, que apresenta um enrolamento, um folding que é comum a outros CBMs 32, que é o beta sandwich. Podemos ver aqui assinalado o N-terminal, o C-terminal, um íon cálcio que é coordenado por estes 5 resíduos, que em comparação com estruturas conhecidas para outros CBMs 32 aparenta ser um local conservado. Resolução de 1.94 angstroms, como eu já tinha dito anteriormente, e temos aqui o R-work e o R-free, que são basicamente valores que ditam a qualidade do modelo e que aparentam estar em valores normais. Isto leva-nos ao resumo dos resultados e trabalho futuro. Portanto, a expressão e purificação em larga escala dos dois CBMs foi alcançada e otimizada. Foi determinada previamente, mas agora mais concretamente foi determinada a especificidade de cada CBM para sequências de glicanos por microarrays. O BT-4040 CBM32 foi identificada a sua especificidade para epítopos fucosilados de Lewis A. Temos aqui o trissacárido que vai ser utilizado para futuros ensaios de cristalização, e o tetrasacárido que vai ser utilizado conjuntamente com o trissacárido em ensaios de MST. E para a BT-0865 temos a N-acetil-lactosamina
e a lacto-N-tetraose, que lá está, são epítopos de N-acetilactosamina, que vão ser também utilizados para MST e ensaios de cristalografia. E por fim temos a resolução da estrutura da BT4040, que foi alcançada através do método de molecular replacement, porém ainda são resultados preliminares, visto que foi determinada recentemente e ainda carece de algum refinamento adicional e comparação com estruturas de outros CBMs 32 já conhecidos. E podemos também concluir que as condições de cristalização para o outro CBM32 necessitam de otimização. Como eu já disse, basicamente estou-me a repetir, mas como trabalho futuro temos a resolução da estrutura tridimensional dos complexos proteína-ligando, com estes ligandos que eu já tinha falado anteriormente, e a determinação dos parâmetros de afinidade, nomeadamente um KD, por termofluorescência em microescala MST. Por fim, quero agradecer aos meus orientadores, à doutora Angelina Palma e à doutora Ana Luísa Carvalho, pelo seu apoio incondicional, pela professora Maria João Romão, que é a chefe do meu lab, por me ter acolhido tão abertamente, à Raquel Costa e à Viviana, e a todos os colegas do grupo do Xtal e do Glicolab, aos nossos colaboradores da NZICTEC e do Imperial College London, e finalmente, last but not least, à Summer School, ao professor Eurico Cabrita, à comissão organizadora, que tem sido incansável, e a todos vocês que estão aqui fisicamente e por videoconferência. Obrigado. Muito obrigado. Temos agora tempo para questões. Ok. Temos aqui umas questões do Zoom, então. Posso dizer? O Aldino Viegas pergunta no Zoom qual é a diferença entre as CBMs 32 e BT 0865 e BT 4040. Não percebi. Qual é a diferença entre as CBS 32 CBM 32? É mais fácil ler, sim. Qual é a diferença? A diferença, pronto, ainda não se... como é que eu hei de dizer? Foi feito o superpose com as estruturas da BT 0865 e da BT 4040 e aparentam ter uma estrutura semelhante, porém ainda não sabemos se, por exemplo, o local de ligação aparenta ser o mesmo, aquela zona dos loops que estavam assinalados. Não posso voltar. Como eu disse, isto ainda são resultados preliminares, ainda não sabemos muito bem, mas pela superposição das duas estruturas, da 0865 que serviu como modelo para a determinação da estrutura da BT 4040, aparentam ter um folding semelhante, um local de ligação semelhante. O cálcio parece conservado, não sabemos ainda ao detalhe quais são as diferenças e as semelhanças. O rendimento da expressão não sei de cor, mas penso que tenha sido à volta de 1 grama por 2,4 litros. O tempo de indução não experimentámos, fizemos... Não sei se o tempo de indução está-se a referir ao... experimentámos aumentar o tempo de indução, sim. Fizemos indução de 3 horas a 37 graus e fizemos testes de expressão para estas duas proteínas em que induzimos durante 3 horas a 37 graus e a 19 graus a 19 graus overnight, e obtivemos os melhores resultados neste último caso. Por isso, foi isso que fizemos. Não sei se me expliquei bem. Ele agradeceu, portanto, suponho que sim. Ok, então, mais alguma pergunta? Se não, passamos à próxima apresentação e vamos contar com o Gabriel Valério, que nos vai falar sobre o estudo eletroquímico da transferência eletrónica durante a interação da coenzima Q0 com o citrocromo B5. Então, muito bom dia.
Lá está. O meu nome é Gabriel Valério. Estive a trabalhar nestes últimos 3 meses no Biological Chemistry Lab, no 6º piso do DQ. A minha orientadora neste projeto foi a doutora Cristina Cordas e vamos dar início à apresentação. Bom, tal como foi dito, o trabalho é sobre o estudo da transferência eletrónica da resultado citocromo B5 para o citocromo B5 e a interferência que a coenzima Q0 tem neste mecanismo. A redutase do citocromo B5 é uma oxidorredutase, tem um domínio FAD, tem um centro ativo com FAD e tem um domínio de ligação do NADH. Este NADH é muito importante para que a enzima possa desempenhar, por exemplo, a função de, como está descrito no nome dela, de redução do citocromo B5. Esta redução do citocromo B5 é importante, pois permite que depois possa haver outras reduções. Esta enzima participa no mecanismo de redução, por exemplo, da metahemoglobina e também pode participar na redução de citocromo P450 para a desintoxicação do organismo. Está aqui o potencial formal da enzima, do grupo FAD, pH7. E este aqui é um valor que vou apresentar para a redutase e para a coenzima Q, pois o trabalho é sobre a eletroquímica. A ubiquinona é o composto que vai interferir no mecanismo de redução do CB5. É uma benzoquinona. Naturalmente tem uma cauda isoprenoide, mas neste caso vamos utilizar a benzoquinona sem a cauda isoprenoide, pois é a forma solúvel e facilita-nos o estudo, pois também estamos a utilizar a redutase do citocromo B5 na sua forma solúvel. É um composto que tem 3 estados de redução. A quinona pode passar para a semiquinona e da semiquinona pode passar para o biquinol ou hidroquinona quando está assim protonada. É um composto que é intermediário em muitos ciclos redox. Um deles que nós todos conhecemos é na cadeia respiratória, entre os que pode intermediar a transferência eletrónica do complexo 1 e 2 para o complexo 3 e participa em muitos outros ciclos redox, como aqui vamos explicar. Este é o mecanismo da minha tese. Este projeto vem de todo um trabalho que também já foi feito desde o ano passado. E na minha tese o que eu vi foi que a redutase do citocromo B5, como também já é descrito na literatura, reduz o citocromo B5, passando o seu ferro 3+, para ferro 2+, com recurso a eletrões fornecidos pelo NADH. A quinona também é reduzida pela redutase do citocromo B5, também por recurso de eletrões fornecidos pelo NADH. Mas quando tenho os dois em solução, ou seja, o citocromo B5 e a quinona, eu sei que o citocromo B5 é reduzido pela redutase, mesmo em solução com a quinona. No entanto, a sua redução tem este aspecto. Ou seja, sem a ubiquinona tem uma redução normal, parece uma hiperbólica. No entanto, quando tenho quinona e aumento a concentração de quinona, tenho uma diminuição da velocidade inicial da redução do citocromo B5. E é daí que vem esta eletroquímica que eu vou apresentar a seguir. Porque é que isto acontece? Que mecanismo é que está a passar aqui para que isto aconteça? E pronto. Bom, eu para isto utilizei a voltammetria cíclica. A voltammetria cíclica caracteriza-se pela aplicação de um potencial ao longo do tempo, ou seja, passa de um potencial inicial para um potencial final, que depois quando o mecanismo reversível, vai passar para esse mesmo potencial final. Quando se aplica um potencial, a corrente é uma corrente gerada, essa que depois origina estes picos de corrente, que é caracterizado pela redução ou oxidação de espécies.
aqui a redução ou a oxidação. Isto em gráficos tipo, da forma IUPAC, depois pode ser representado de forma oposta, redução em cima e oxidação em baixo. Esta é uma técnica que nos dá muita informação acerca dos mecanismos. Eu, neste trabalho, utilizei mais os dados como o potencial formal e a intensidade da corrente. O potencial formal é calculado pelo potencial do pico anódico mais o potencial do pico catódico dividido por 2, e a intensidade dos picos é calculada pela diferença do pico e o valor correspondente a esse potencial ao baseline. Quando existem diferenças no potencial do pico catódico e do pico anódico e alterando este potencial formal, o que nos indica normalmente é que existe interferência, existe interação intermolecular no nosso sistema, mas quando temos o potencial formal igual, mas os potenciais do pico catódico e do pico anódico estarem a mudar, pode significar que existe maior ou menor reversibilidade, dependendo se o potencial é maior, se a diferença do potencial é maior ou menor, o que nos dá depois também mais informações sobre o nosso mecanismo. O nosso setup é caracterizado por 3 elétrodos numa célula de 15 ml, 3 elétrodos esses que é o working electrode de grafite, o counter electrode de platina, um fio de platina, aqui está representado também de outra forma, como pode haver outros setups, que é uma folha de platina, e o elétrodo de referência. Inicialmente começámos a utilizar o NHE, ou seja, o Normal Hydrogen Electrode. No entanto, depois passámos para o SCE devido a problemas com o elétron. A conversão entre os dois é só pela soma de 241 mV ao potencial obtido pelo SCE. No Working Electrode, para se proceder à experiência, nós adicionamos neomicina, devido à carga superficial do citocromo B5, para aderir melhor ao elétrodo. E podemos pôr ou citocromo B5 ou a redutase do citocromo B5, dependendo do teste que nós vamos fazer. Depois, para imobilizar as proteínas, temos que pôr uma membrana de diálise de 3.5 mV de cutoff e depois inserimos o elétrodo, já com tudo isto preparado, na célula, com o tampão, neste caso fosfato, com KCl, neomicina também, para que ela não perca a sua concentração dentro da membrana, e coenzima Q0. A coenzima Q0 é inserida na célula e não no elétrodo, depois a membrana tem um cutoff de 3.5 e ela irá circular por todo o lado. Bom, inicialmente nós fomos caracterizar o potencial formal dos dois componentes, o citocromo B5 e a coenzima Q0, ou seja, os dois aceitadores de eletrões, e vimos o potencial formal do citocromo B5 é de 167 mV e o da coenzima Q0 é 314. Ou seja, o da coenzima Q0 é maior, ou seja, tem maior tendência a reduzir-se. Sendo assim, quando temos apenas os dois em solução, isto já nos dá uma ideia do que é que pode acontecer. Ou seja, o citocromo B5 pode dar eletrões à coenzima Q0. Quanto à redutase, tivemos alguns problemas. Quanto à CB5R, tivemos alguns problemas. Não vemos nenhum pico catódico e anódico que se possam relacionar para calcular um potencial formal. Mas vemos que existe aqui uma grande redução do pico catódico. Isto pode ser devido à reação da CB5R com espécies reativas de oxigênio, que, embora nós façamos o desarejamento da célula, possam sempre haver resíduos destas espécies em solução.
Para minimizar isto, deveríamos ter então fazer os ensaios numa câmara anaeróbica. Quando já falando na mistura, ou seja, eu para fazer os testes não fiz só com eles nem separado, fiz das misturas e comparando então a reação da coenzima Q0 com o citocromo B5, se formos a ver aqui o primeiro ciclo, ou seja, estes dois atracejado, o primeiro ciclo está a preto e o da mistura, e o primeiro ciclo só da coenzima Q0 está a laranja. Notamos que existe um aumento da intensidade do pico anódico. Este aumento da intensidade do pico anódico sugere então que a ubiquinona está mais reduzida na presença da CB5, o que está concordante com o que nós obtivemos com os potenciais formais. Quando temos redutase, quando temos a CB5R na mistura, se formos a ver aqui o pico do CB5, existe uma diminuição da intensidade do pico catódico, passando daqui para aqui. Isto pode ser devido à redutase do citocromo B5, que o vai reduzir. Eu aqui digo parcialmente, pois existe sempre redução do citocromo B5, mesmo por o elétrodo. Comparando o primeiro ciclo, eu falo sempre, tenho falado do primeiro ciclo ou do segundo ciclo. O primeiro ciclo é importante, pois é onde o elétrodo não tem ação, ou seja, é onde as espécies estão na sua forma, estão em solução, ou seja, estão supostamente as duas oxidadas, e sem a ação do elétrodo podemos ver então se existe alguma passagem de elétrons de uma para a outra. Aqui o que vemos é que do primeiro ciclo da quinona, em comparação da quinona com a quinona mais a CB5R, existe uma diminuição, ou seja, aqui, existe uma diminuição da intensidade do pico anódico, ou seja, a coenzima Q0 está mais oxidada na presença da redutase do citocromo B5, da CB5R. O que é um bocado esquisito, pois eu já tinha visto anteriormente por UV-Vis que ela era reduzida e não oxidada pela enzima. Comparando agora sim, os segundos ciclos, podemos ver que aqui este a preto, que é o segundo ciclo da mistura a todo, tem um desvio do potencial do pico anódico e do pico catódico aqui também. Ou seja, existe interferência, existe uma reação intermolecular da ubiquinona com o resto do sistema, mas também vemos que ambos os picos estão um bocadinho mais abaixo. O pico anódico, está um bocadinho abaixo dos outros dois, estes dois aqui, e este aqui está um bocadinho mais abaixo do que estes dois. Ou seja, quer dizer que a ubiquinona está mais oxidada, na presença da mistura toda, ou seja, a redutase vai preferir a redução do citocromo B5. Ou seja, com tudo isto, e será que isto ajuda à minha tese ou não? Estes dados sugerem que existe uma transferência eletrónica do citocromo B5 para a coenzima Q0, que era algo que eu ainda não tinha visto por UV-Vis, que a quinona e o CB5R em mistura dá eletrões à CB5R, algo que eu também ainda não tinha conseguido perceber por UV-Vis, e que na mistura toda existe a preferência da redutase do citocromo B5 para o citocromo B5. Ou seja, com isto, para além de eu ter um mecanismo já algo um pouco esquisito, ainda me estranhou mais o facto de ter a redutase do citocromo B5 a receber eletrões da ubiquinona. No entanto, para obtermos mais informações, precisaria de fazer estes ensaios a uma velocidade maior e de fazer mais ensaios do UV-Vis também para perceber melhor isto.
Quero agradecer então a toda esta organização, FCT, LAQV, e aos que estão a organizar isto tudo aqui da faculdade. Pois sem eles nada disto era possível. Estes 3 meses não tinham sido possíveis. Obrigado à doutora Cristina Cordas por me ter aturado estes últimos 3 meses e a todo o Biological Chemistry Group por terem facilitado trabalhar lá este tempo todo. Obrigado. Portanto, passamos agora ao Carlos Lima, que nos vai falar sobre Molecular Recognition of LADNAC and LADNAC by Human Macrophage Galactose C-type Lectin. Carlos? Ora, bom dia a todos. Vou-vos falar do meu projeto que estive a desenvolver nos últimos 3 meses, com o tema de reconhecimento molecular do LACDNAC e do LACNAC pela proteína Human Macrophage Galactose Type Lectin, ou MGL. Portanto, todas as células no mundo estão cobertas por açúcares numa camada chamada glycocalyx. Estas vêm de várias formas, como glicoproteínas ou glicolípidos, e têm funções muito importantes, como interações entre proteínas e regulação do sistema imunitário. Elas são reconhecidas por proteínas chamadas lectinas e são consideradas que tenham um código, e este código, nós descobrindo este código, podemos descobrir muito mais sobre a célula e a sua saúde. Visto que, em certos casos, como por exemplo no cancro, existe uma glicosilação aberrante, especificamente dos N e O glicanos, aqui. Portanto, porquê é que isto acontece? Isto acontece porque as próprias células cancerígenas querem se proteger do sistema imunitário e também, com a ajuda das próprias lectinas que reconhecem estes açúcares, podem proliferar e progressivamente aumentar o seu tamanho e criar até metástases. 2 dos açúcares que eu vos quero falar hoje são terminais destes açúcares da glicosilação aberrante. São então os terminais de LACDNAC e LACNAC. Estes disacáridos estão presentes nas células cancerígenas. O LACDNAC está também presente nas células na superfície de parasitas. No entanto, não está presente em células saudáveis humanas. Enquanto que o LACNAC está presente nestas células saudáveis humanas, mas é sobreexpresso nas células cancerígenas. Estes disacáridos são muito semelhantes à lactose, sendo que a diferença é que tem a unidade de glucose N-acetilada, e a diferença entre estes dois disacáridos é que o LACDNAC tem também a unidade de galactose N-acetilada. Para ver as diferenças, vamos ver as diferenças então com a interação com esta proteína, a MGL. A MGL sabe-se que reconhece a unidade de GalNAc que está presente no LACDNAC e, após o reconhecimento, pode ter várias respostas imunitárias, o que o torna um alvo potencial para estratégias e terapias imunitárias. No entanto, há uma falta de conhecimento de como é que este reconhecimento acontece, portanto, é necessária essa informação para podermos fazer estas próprias terapias e desenvolver estas terapias. Portanto, os objetivos do meu trabalho foram descobrir como é que funciona o reconhecimento molecular do LACDNAC e do LACNAC pela proteína MGL e perceber a importância daquele grupo N-acetil do GalNAc para o reconhecimento e, no futuro, potencialmente criar moléculas que tenham como alvo a MGL. Para isso, usamos maioritariamente técnicas de espectroscopia de RMN. Isto é porque, quando se forma um complexo, vai haver diferenças tanto na proteína como no ligando, e estas diferenças podem ser vistas através de técnicas de RMN. Temos técnicas que observam o ligando, que normalmente são técnicas mais simples e com menos limitações, mas também temos técnicas que conseguem nos mostrar a perspectiva da proteína.
Estas técnicas normalmente são mais complexas, técnicas muitas vezes heteronucleares, que necessitam de marcação isotópica. No meu caso, tive de expressar o domínio de reconhecimento de carboidratos da MGL marcado isotopicamente com azoto 15. E estas técnicas muitas das vezes precisam também de quantidades maiores de proteína e têm uma limitação de tamanho da proteína. Uma dessas técnicas é um H15N HSQC, que nos mostra a correlação dos azotos com os prótons da proteína, ou seja, mostra-nos todos os NHs do backbone da proteína, mas também nos mostra os NHs das cadeias laterais. Isto faz com que tenhamos um sinal para praticamente todos os aminoácidos da proteína, o que faz com que se considere que esta técnica nos dê uma impressão digital da proteína, que é o que podemos ver aqui a preto. Temos aqui um espectro do domínio do reconhecimento de carboidratos da MGL. E o que acontece é que, tendo este espectro e sabendo a que resíduo corresponde cada sinal, ao adicionar o ligando, podemos ver certos desvios que correspondem a perturbações no ambiente químico da proteína devido à presença do ligando. Sabendo isto, conseguimos determinar quais é que são os aminoácidos que são mais importantes no reconhecimento do ligando. Para além disso, se fizermos uma adição gradual do ligando, podemos também ver, retirar mais informação. Caso tenhamos uma progressão gradual do sinal, desde o sinal livre para o sinal totalmente complexado, isso significa que temos provavelmente uma afinidade mais baixa e é considerado ser um regime de permuta rápida. Caso tenhamos um regime de permuta lenta, ou seja, o sinal vai desaparecendo do sinal livre e aparecendo no sítio do sinal complexado, significa que devemos ter uma afinidade mais alta, que é o que acontece no caso do GalNAc. Como podemos ver aqui, temos o sinal a preto, que é o sinal livre, e depois, não sei se conseguem ver, a azul, que é o sinal intermédio, a desaparecer, e reaparece aqui, aparece aqui a azul também, e por cima o vermelho, que é o sinal do complexo da proteína com o ligando. Para além disso, também usamos técnicas da perspectiva do ligando, neste caso a diferença de transferência de saturação, ou STD. Esta técnica consiste na saturação seletiva da proteína, que vai, caso haja formação de complexo, vai transferir essa saturação para os prótons do ligando. Os prótons que tiverem mais saturação, significa que estão mais perto da proteína, e conseguimos assim determinar quais é que são os prótons mais importantes no reconhecimento para este complexo. Também é importante notar que é necessário que o ligando saia da proteína, do complexo, para conseguirmos obter estes dados de STD, o que significa que complexos com uma alta afinidade é possível que haja complicações e seja difícil obter dados de STD. Para além disso, também usamos outras técnicas complementares, como o ITC e simulações de dinâmica molecular. Portanto, quanto aos dados de ITC, como podemos ver, temos curvas bem definidas, tanto no GalNAc como no LacDinac, no complexo do GalNAc e do LacDinac com a MGL. No entanto, no complexo com o LacNAc, isso não acontece. Isso depois demonstra-se nos dados, visto que temos um KD por volta de 5, 6 no GalNAc e no LacDinac, e conseguimos determinar também as constantes termodinâmicas do complexo. Enquanto que no complexo da MGL com o LacNAc, com esta técnica apenas conseguimos saber que o KD é superior a 1380 micromolar. Isto também se revela depois no STD, visto que esta técnica teve de ser feita a 2 temperaturas diferentes, enquanto que no complexo da MGL com o LacDinac teve de ser feita a 310, tivemos de fazer uma temperatura alta. Isto é porque,
como o complexo tem uma afinidade tão alta, precisamos de subir a temperatura para ajudar o complexo a desfazer-se e assim obter o sinal de STD, enquanto que no LACNAC tivemos de fazer uma temperatura 293 mais baixa para tentar estabilizar o complexo e permitir que houvesse uma maior transferência da saturação. No LACDINAC podemos ver que o H4 foi o que recebeu, foi onde houve maior transferência de saturação, mas também temos uma transferência considerável no H3, no H2 e também no próton do grupo NHase. Enquanto que no LACNAC apenas conseguimos obter a informação do H4 e não conseguimos retirar mais nada deste espectro. Futuramente vamos tentar fazer este espectro a uma temperatura mais baixa para tentar obter mais informação quanto a isto. Quanto aos dados de um H15N HSQC, temos aqui uma sobreposição dos espectros ao longo da titulação. Como podemos ver, temos um regime de permuta lenta, com o desaparecimento do sinal do livre e o aparecimento do sinal complexado. E o que significa, mostra mais uma vez que temos aqui um complexo de alta afinidade, para além do rácio máximo ter sido usado, foi 1:2 de proteína ligando. Enquanto que no espectro de LACNAC temos aqui um regime de permuta rápida, e um rácio máximo de 1:150, o que é uma diferença muito considerável. Para além disso, também analisámos os desvios nos resíduos, em cada resíduo individualmente. Há poucas diferenças em termos dos resíduos que foram afetados. A maior diferença é no H286. Mas ao mapear na estrutura podemos ver que os resíduos são praticamente os mesmos. Há, no entanto, uma diferença maior é no desvio em si, ou seja, o complexo da MGL com o LACDINAC tem desvios muito maiores do que o complexo com o LACNAC. Quando fazemos a diferença destes desvios, podemos ver que, lá está, o H286 é um dos aminoácidos que tem maior diferença, juntamente com a Y236 e a D294. Podemos ver aqui em baixo a sobreposição dos espectros complexados dos dois complexos e podemos ver aqui as diferenças. Estas diferenças também se vêem nos resultados de dinâmica molecular. Como podemos ver aqui, o grupo NHase do LACDINAC, da galactose do GalNAc, do LACDINAC, tem interações tanto com a Y236 como com a H286, o que mostra, que explica as diferenças vistas no espectro da HSQC. O que não acontece no LACNAC, visto que não tem esse grupo. Para além disso, estas simulações são simulações de 2 microsegundos e podemos ver que no final da simulação o complexo de MGL com LACNAC desfaz, o que mostra mais uma vez que este complexo tem pouca estabilidade. Para concluir, com este trabalho podemos determinar que a MGL mostra uma alta especificidade para o LACDINAC, o que não acontece no LACNAC devido à falta do NHase, e o que mostra o quão importante é aquele pequeno grupo de NHase para a estabilidade e para a afinidade do complexo da MGL com o LACDINAC. E, possivelmente, esta informação pode ser posteriormente usada para a criação de miméticos para modelar a atividade imunitária da MGL. Para acabar, queria só agradecer ao laboratório onde estive a fazer este projeto, mais concretamente à doutora Filipa Marcelo, ao professor Eurico Cabrita, ao professor Jorge Dias, à Helena Coelho e à Ana Diniz. Queria também agradecer à DGES, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, à Comissão Organizadora e a vocês pela vossa atenção. Não havendo perguntas, damos então por terminada a primeira sessão e retomamos às 10h40. Muito obrigado.